Questão revalida 2020, questão 4. Então é uma paciente com 18 anos, mulher. Ela vai ao ambulatório para levar o resultado de uma análise de líquido acítico. Um resultado bem específico, mas além disso, ela traz outros exames laboratoriais. Vai ser importante a gente prestar atenção nesses resultados para chegar no diagnóstico, na suspeita de diagnóstico dessa paciente. Ela conta uma história de aumento progressivo do volume abdominal a 2 meses, então uma história de evolução mais arrastada, crônica. Além disso, uma perda de peso, pesava habitualmente 60 quilos, ela chega até 51 quilos, uma perda ponderal mais de 10%, uma síndrome consumptiva. Além disso, ela tem um quadro febril, já de 1 mês de evolução, então uma febre prolongada, geralmente ao final da tarde, com a temperatura que vai chegar até 38 graus. Então presta atenção nesses detalhes, vamos começar a juntar essas informações para poder chegar no diagnóstico, na suspeita de diagnóstico sindrômico para essa paciente. Além disso, ela tem no laboratório, além da análise do líquido, uma anemia ferropriva, uma albumina sérica de 3,4, o valor de referência é 3,5, e uma albumina no líquido acítico de 2,5, além desse achado, uma leucocitúria de 35 a 40 leucócitos por campo e associada a uma urocultura negativa. Então, urocultura não cresceu nenhuma bactéria, mas tem uma leucocitúria. Aí ele pergunta, a fim de racionalizar a investigação diagnóstica, ou seja, ele quer que você tenha um diagnóstico sindrômico e específico etiológico para essa hipótese, para perguntar qual é o próximo exame complementar que eu devo solicitar para respaldar essa principal hipótese diagnóstica. Então, vamos resumir esse caso juntando todas essas informações. Jovem, perda de peso, sudorese noturna, um quadro febril prolongado no Brasil, mais um derrame cavitário, uma ascite, com características que sugerem um exudato, então faz a gente pensar no diagnóstico de uma tuberculose disseminada para essa paciente. E aí o acometimento seria peritoneal. Claro que aí eu poderia fazer uma biópsia de peritônio para poder ter diagnóstico de certeza, mas tem uma informação nesse caso que vai fazer a peça da próxima investigação que o examinador queria que você pensasse. Porque essa leucocitura estéril com urocultura negativa, sempre tem que lembrar no nosso país de tuberculose de via geniturinária. Então aí no caso, a próxima etapa dentro da investigação que nessa paciente seria um quadro de uma tuberculose disseminada, seria a gente fazer a pesquisa do PEBAR na urina. Por que é importante, né? Porque essa é uma estratégia do diagnóstico de tuberculose de vias urinárias. Obviamente eu poderia pedir cultura para micobactéria no exame de urina, poderia pedir até teste rápido molecular nesse fluido, mas o padrão de investigação inicial seria o exame de PEBAR na urina. Isso falaria a favor, aí se viesse positivo, de um diagnóstico de uma TB disseminada, orientaria até o início de tratamento, assim a gente deveria pesquisar a imunossupressão nessa paciente, fazer uma sorologia de HIV, ou investigar uma outra comemorativa, mas lembrar que eu posso ter TB disseminada no Brasil, independente de ter uma condição de imunossupressão pela alta prevalência de tuberculose. E também do desafio de tuberculose de vias urinárias, é uma tuberculose de difícil diagnóstico, e muitas vezes essa hematura, a leucocitura, ela passa desapercebido e não se pensa no diagnóstico dessa tuberculose de vias urinárias. As outras alternativas, a alternativa B, a dosagem do CA199, não é o espectro de doença linfoproliferativa. Esses marcadores aí fogem um pouquinho a faixa etária, a gente não pensaria como primeira hipótese uma doença linfoproliferativa nessa paciente. Ela não tem comemorativos também, apesar de ser jovem, mulher, para se pensar em pesquisa de autoanticorpos lúpicos. Faltam outros achados, faltam outras alterações. Geralmente a anemia ferropriva não é o padrão de doenças reumatológicas, poderia ter anemia hemolítica, se fosse pensar numa doença de autoimunidade. Também faltam outros achados de exame físico e a história é muito mais sugestiva de tuberculose. E na alternativa D, sorologia de hepatite A, B e C também não tem epidemiologia. Esses achados aí relacionados ao exame físico também não batem muito com o diagnóstico de hepatites B e C. Geralmente é um hepatosplenomegalia, um quadro crônico, não tem comemorativo. Então essas outras alternativas não caberiam. A melhor alternativa para essa questão, pensando no diagnóstico principal de uma tuberculose disseminada com acometimento peritoneal e de vias urinárias, é a pesquisa de PEBAR na urina. Revalida 2020, questão 10. Então, cenário lá de pronto-socorro, uma adolescente de 13 anos de idade, ela vai ao PS com, olha só,
acidente com animal peçonhento, assunto que sempre cai, acidente bortópico, corotálico. Aqui no caso é um acidente escorpiônico, então ela vai ao pronto-socorro por uma picada de escorpião no dedo indicador esquerdo. Aí, numa avaliação inicial dessa adolescente, o exame físico apresenta sinais vitais estáveis, então fizeram PA, fizeram frequência cardíaca, respiratória, e ela conta uma dor intensa, a topografia de acometimento aí do acidente escorpiônico, tem uma hiperemia, formigamento local da picada, até aí nenhum sinal de gravidade, mas ela tem, agora, presta atenção, náuseas, vômitos, sudorese e cialorreia, e a palavrinha mágica que vai nos ajudar na resposta dessa questão, que é sintomas discretos. Por que é importante isso? Então, na conduta dessa questão, ele, além do alívio da dor, porque nos acidentes, especialmente acidente escorpiônico, até acidente aracnídeo, a dor, né, quando o paciente chega, às vezes chega com um quadro de mialgia muito importante. Então, a primeira conduta, além, claro, de você tirar a dor, vai ser a gente fazer a graduação. Então, os acidentes eles são classificados em acidentes moderados, acidentes graves, e a conduta de soroterapia vai estar baseada especialmente com essa graduação que a gente vai avaliar no acidente escorpiônico. Então, quais comemorativos chamam a atenção nesse caso? O que vão fazer? A gente fazer o soro anti-escorpiônico em questão. Então, se ela tiver só uma dor intensa, tivesse só uma hiperemia, mas sem nenhum sinal sistêmico, não seria necessário a gente fazer o soro anti-escorpiônico. Mas essa questão ela coloca muito claramente o examinador essa questão de sinais sistêmicos. Ela tem náuseas, ela tem vômitos, ela tem sudorese, ela tem cialorreia e ele classifica isso como sintomas discretos. Então, nesse caso, eu não faria uma observação domiciliar para essa paciente, eu teria que fazer o soro anti-escorpiônico e, além disso, eu deveria saber a classificação de acidente escorpiônico, num acidente aí de moderada gravidade, e fazer de 2 a 3 ampolas, que seria, no caso da classificação, o que a gente faria de quantidade de ampolas de soro anti-escorpiônico em questão para a natureza desse acidente. Então, na alternativa A está errada a observação domiciliar, e o que também estaria errado na alternativa B, já que eu não teria que ser feito o soro nessas duas situações, o que não está contemplado nessas duas alternativas, e o que está errado na alternativa D, que ele consideraria como alta gravidade, não seria o caso da questão, já que ela tem sinais discretos. Se falasse vômitos intensos, sudorese profusa, aí seria um acidente escorpiônico de maior gravidade e eu faria uma quantidade maior de ampolas, de 4 a 6 ampolas. Então, para acertar essa questão, seria importante saber sinais de gravidade no acidente escorpiônico, as indicações de fazer soroterapia e fazer a classificação entre moderado e grave e saber a titulação com relação à quantidade de ampolas do soro anti-escorpiônico. Também é importante saber que onde local da dispensação teria que ter um local para se pedir esse soro, para ser feito rapidamente, porque as condutas em acidente com animal peçonhento é você não atrasar a realização dessas medidas específicas e, claro, fazer as medidas de analgesia que já estão descritas aí no enunciado da questão. Questão 14, revalida 2020. Fica esperto para isso aqui, hein? Homem de 55 anos encaminhado para esclarecimento de um quadro cognitivo associado a um transtorno do movimento e suspeita de síndrome de Parkinson. Nesse contexto aqui, qual o achado semiológico que contribui para o diagnóstico de Parkinson? Isso que ele quer saber. Vamos letra por letra. Olha só. A. Reflexos patelares exaltados associados à presença de clonos. Falso. Isso não está associado diretamente a parkinsonismo, tá certo, pessoal? Exaltação dos reflexos hiperativos e clonos, que é um movimento involuntário associado a estiramento rápido de uma articulação, são associados à síndrome piramidal, que é lesão central do encéfalo e da medula, não é específico para parkinsonismo. Fechado? Letra B, olha só, tremor de repouso, baixa frequência, assimétrico. Tremor, a gente fica tendencioso a achar que é Parkinson já, né? Pode ser? Vamos ver. Parkinsonismo, pessoal, que tem várias causas, uma delas é a doença de Parkinson. O parkinsonismo tem 4 sinais cardinais. Clínicos, ele é definido pela presença associada em uma combinação variável desses sinais. Número 1, bradicinesia, redução da velocidade de movimento. Número 2,
rigidez tipo roda denteada, o indivíduo fica todo travado, duro. Número 3, tremor de repouso, sim, de baixa frequência, alta amplitude, contar moedas, por exemplo, né? Uma das causas de parkinsonismo é a doença de Parkinson. A doença de Parkinson, particularmente, o tremor realmente... E os sintomas, tem a instalação assimétrica, tá certo? Esse é o 3. 4. Instabilidade postural, uma tendência a cair com pequenos empurrõezinhos para trás. Então, a combinação variável desses achados, a gente diz que é parkinsonismo, e realmente o tremor de repouso é uma das manifestações cardinais do parkinsonismo. Então, eu marcaria essa questão aqui, a resposta B, letra B. Vamos ver as outras para a gente exercitar? Diminuição de sensibilidade vibratória e propriocepção é característica de Parkinson? Não, pessoal. Isso é sensibilidade profunda que trafega pelos nervos periféricos de grosso calibre e pela parte posterior da medula espinhal. Então, isso seria característica de neuropatias periféricas ou mielopatias, doença da medula espinhal. Não tem nada a ver com Parkinson. Falso. Letra D, presença de oftalmoplegia internuclear. Falou grego aí, né? Mas não é tão complicado não, presta atenção. Alteração na mirada conjugada horizontal, olhar horizontal, dificuldade de olhar para os lados. O centro do olhar conjugado horizontal é na ponte. Então isso é sugestivo de lesão em ponte, tá certo, pessoal? Nada a ver com Parkinson. Tem um tipo específico de parkinsonismo, que é um parkinsonismo atípico, chamado paralisia supranuclear progressiva, PSP, que pode estar associada a transtornos no mesencéfalo. Então, mesencéfalo, centro do olhar conjugado vertical. Então, nesse parkinsonismo atípico, o indivíduo pode ter paresia do olhar conjugado vertical e não horizontal, como ele sugere. Fica esperto que não é difícil se você conhece os princípios básicos de neurologia. Revalida 2020, questão 19, questão difícil, questão polêmica. Vamos tentar entender qual que é a polêmica dessa questão aí, que as alternativas podem ser algumas alternativas consideradas até as duas corretas. Então, é um homem de 54 anos de idade, é um transplantado renal, uma comorbidade importante há 3 meses, lembrados imunossupressores, né? Ele apresenta um quadro de cerca de 7 dias de uma febre elevada, com 40 graus de febre, tem uma tosse pouco produtiva, escarro pouco purulento e uma dor torácica à esquerda. Tudo leva a crer que esse paciente transplantado tem um quadro respiratório agudo e aí a gente vai discutir qual é a etiologia desse quadro. Aí ele procura o serviço onde realizou o transplante, geralmente os pacientes voltam para os locais onde eles acompanham os serviços de referência, e foi observada a presença de febre elevada, ausculta pulmonar com estertores crepitantes difusos, além de semiologia compatível com derrame pleural esquerda. Então tudo leva a crer que nós temos uma pneumonia bacteriana com derrame parapneumônico associado. Aí fez um GRAM que não mostrou patógenos, né? No GRAM a gente faz a avaliação para patógenos GRAM positivos, GRAM negativos, apenas alguns polimorfos nucleares. Aí, na complementação dessa investigação, fizeram a tomografia de tórax, feita no mesmo dia, lá provavelmente no ambulatório, encaminharam para o pronto-socorro, onde revelou, essa tomografia mostrou no diagnóstico e no laudo, opacidades alveolares arredondadas e derrame pleural leve à esquerda, meio que confirmou o diagnóstico de uma broncopneumonia comunitária. Como o paciente respondeu bem à administração de antitérmico, mantendo um bom estado hemodinâmico e padrão respiratório satisfatório, ou seja, ele descreve aí no enunciado critério para não internar esse paciente, mandaram o paciente para casa, foi liberado com a prescrição de amoxicilina clavulato. Pensaram aí na cobertura basicamente para pneumococo, para outros agentes patógenos de uma pneumonia bacteriana na comunidade. Aí, no entanto, após 4 dias desse tratamento, deram um antibiótico, né? Ele continua com quadro de febre, aparentemente uma não resposta à antibiótico-terapia, sem melhora do quadro clínico. Aí fizeram uma nova imagem, que algumas dessas opacidades haviam evoluído para a escavação central, então um quadro de piora radiológica. E aí, dentre as hipóteses diagnósticas, que são várias para esse paciente, foi formulada a possibilidade de uma pneumonia por Legionella pneumófila. Então, o germe que a gente fala atípico, Legionella, clamídia, a gente classicamente conhece aí, são germes atípicos, né? Não se encaixam aí na coloração de GRAM, né? Por isso que a coloração veio negativa do GRAM nessa questão, então um reforço prenunciado, ele coloca aí a possibilidade da Legionella. E olha só, é uma questão difícil, né? Ele exige conhecimentos aí sobre transplante, sobre imunossupressão, sobre interação de droga.
em virtude desse tratamento imunossupressor, aí ele bota as duas drogas, a ciclosporina e o tacrolimus, qual é o tratamento antimicrobiano adequado a ser prescrito? Ou seja, eu deveria saber quais são os antimicrobianos que vão cobrir a Legionella pneumófila, os germes ditos atípicos, né? A Legionella se encaixa, e além disso, o candidato deveria saber qual é a droga que tem menor interação com esses imunossupressores, ou seja, uma questão que exigia realmente esse conhecimento tanto da cobertura quanto do esquema antimicrobiano. E aí ele coloca todas essas possibilidades, o Bactrim, a levofloxacina, a azitromicina e a doxiciclina. Então, olha só, a resposta do gabarito dessa questão foi a cobertura de antibiótico com levofloxacina. Então vamos questionar e vamos discutir essa questão. Bactrim realmente não teria um espectro de cobertura, pensando na cobertura aí da Legionella pneumófila, que é o agente que ele coloca como mais provável, que piorou a imagem. Por que ele não respondeu? Né? Deram a amoxicilina. Talvez a mais interessante dessa questão seja discutir a não resposta ao antimicrobiano, porque a amoxicilina clavulato não tem um espectro de cobertura para germe atípico. Lembrar que o mecanismo de ação aí da amoxicilina, do beta-lactano, que é agir na parede celular. E esses germes, esses patógenos, não têm essa estrutura de parede bem definida. Então não é uma droga de escolha beta-lactâmico para germes atípicos. Aí o candidato deveria saber quais são os antimicrobianos que cobrem esses germes atípicos e, no caso, as quinolonas que teriam uma cobertura, assim como os macrolídeos e assim também como a doxiciclina, que é uma droga de escolha de cobertura de Legionella. Mas no caso, a gente sabe da interação da azitromicina com o imunossupressor, ele toma lá o tacrolimus, toma a ciclosporina, né? Também deveria lembrar que, apesar de ter uma interação também a levofloxacina, talvez o examinador colocou essa alternativa porque na lista aí de interação teria uma interação menor com relação aos imunossupressores e também tem penetração pulmonar. Lembrar que as quinolonas têm uma penetração no pulmão. Mas, levando em consideração que também a doxiciclina é uma tetraciclina que também tem espectro de cobertura para a Legionella pneumófila e também pode ser uma escolha para cobertura de pneumonia, as duas alternativas poderiam ser cabíveis nessa questão. Tanto uma quinolona quanto doxiciclina. Mas o examinador, a banca, deu como resposta a alternativa B, mas realmente as possibilidades aí teria que ver, checar, realmente a gente vê, às vezes dos guias, a interação de imunossupressor, às vezes as informações são um pouco controversas, né? Esses estudos caminham de interação de imunossupressor com antimicrobiano, então ele coloca a alternativa B, mas cabe aí esse comentário que a alternativa D, doxiciclina, também seria factível de ser colocada no mundo de vida real, a prescrição da doxiciclina, mas, né, a penetração da quinolona seria talvez o que a banca pensou para dar a alternativa B como alternativa correta, levofloxacina, cobertura de Legionella pneumófila numa pneumonia em paciente transplantado renal. Questão 24, revalida 2020. Essa questão traz uma mulher de 69 anos de idade, hipertensa, que já faz tratamento usando enalapril hidrocloro, chegam palpitações, tremores e dispneia, começaram a 30 minutos após ela ter sido assaltada. Então teve um estresse e começou a passar mal. Ele destaca que ela está orientada, corada, não tem déficit focal, frequência um pouquinho alta, 110, pressão bem elevada, 200 por 120, em membros superiores. Ele já destaca isso, ou seja, não tem uma assimetria de membros. A ausculta cardíaca, bolhas normais, não tem sopro, pulsos estão bilateralmente amplos, ou seja, não tem assimetria também, um pouco taquipneica 24, mas sem esforço respiratório, a ausculta pulmonar normal, oximetria 99, e o eletro mostra taquicardia sinusal e sinais de sobrecarga ventricular esquerda. Sobrecarga esperada para quem é hipertenso, taquicardia sinusal para quem está ansioso. A abordagem inicial adequada para essa paciente é administrar. Então ele quer saber o seguinte, ela está muito hipertensa, o que eu tenho que fazer com isso? Né? Como que eu vou abordar a hipertensão dessa paciente? Vamos para as opções. Então primeiro, antes de falar sobre cada opção, é importante ter noção do seguinte, em que quadro se encaixa essa paciente? Ela tem uma crise hipertensiva, ela tem pressão muito alta e sintomas. A gente tem três grupos principais, a emergência hipertensiva, a urgência e a pseudocrise. Na emergência tem risco de vida, lesão aguda de órgão-alvo. Na urgência tem lesões crônicas, né? E a pseudocrise é aquela que é secundária ao estresse ou ansiedade. Nesse caso, a gente tem uma paciente que tem uma pseudocrise. Ela tem elevação de pressão porque está ansiosa, nervosa. O quadro clínico dela,
todo compatível, ela está um pouco taquipneica, mas satura bem, ela está com taquicardia sinusal, muito hipertensa. Então a gente tem que tratar a causa. Vamos ver as opções uma por uma. Letra A, nifedipino de ação de liberação rápida por via oral sublingual, repetindo a pressão, a medicação se a pressão estiver acima de 18/10 após 60 minutos. Não posso fazer isso. Primeiro, eu tenho que tratar a causa, né? Eu tenho que melhorar essa ansiedade dela. Segundo, nifedipino de ação rápida está proscrito, não deve ser usado em hipótese nenhuma, porque ele faz a pressão cair muito rápido. Então, sempre que tiver uma questão com nifedipino de ação rápida, já pode eliminar essa. Vamos para a letra B. E a letra B é a resposta da nossa questão. Ansiolítico por via oral, mantendo a observação ambiente tranquilo, reavaliando os níveis pressóricos. Exatamente, a gente tem que primeiro tratar a causa da elevação de PA, para depois, se necessário, dar um antihipertensivo. Letra C. Nitroglicerina por via endovenosa contínua, ajustando a dose a cada 5 minutos até alcançar níveis pressóricos inferiores a 16/9. Pessoal, essa paciente não está numa emergência. Ela não tem sinais de infarto, ela não tem sinais de dissecção de aorta, de AVC, de nada. Então ela não tem risco de vida nesse momento. Eu não preciso entrar com uma medicação endovenosa. Isso seria adequado se ela tivesse, por exemplo, uma dissecção de aorta, uma emergência hipertensiva. Letra C está errada. E a letra D, metoprolol em bolos por via endovenosa, repetindo a medicação se a PA permanecer acima de 16, acima de 18/10 após 10 minutos. Também não. A gente usa medicação endovenosa se for uma emergência, né? Beta-bloqueador, metoprolol, é bastante usado numa dissecção, por exemplo, para controlar a frequência e PA, que não é o caso aqui. Então lembra disso. Na pseudocrise hipertensiva, a gente trata a causa, dá um ansiolítico. Poderia ser uma paciente, por exemplo, com uma crise de enxaqueca e hipertensa, uma crise asmática, ansiosa e hipertensa. Trata a causa e depois reavalia a PA. Então a resposta dessa questão é letra B. A questão 28 do Revalida 2020 traz conceitos novos sobre sepse. Então ele apresenta um paciente com 30 anos de idade, internado numa unidade de terapia intensiva, com diagnóstico de abscesso renal. Está entubado em ventilação mecânica, apresentou na admissão seguintes sinais: valores de PA de 9/4, febre de 39, frequência cardíaca de 114, respiratória de 23 e na escala de Hansen 5 e uma relação PO2-CO2 de 350. Após ressuscitação volêmica com cristalóides, ele apresentou uma melhora do quadro hemodinâmico, a pressão foi para 11/7 e ele traz exames laboratoriais que mostraram os seguintes resultados: bilirrubina de 1,1, ele traz uma creatinina de 1,9, traz também um lactato de 2,2. E a pergunta é: a definição atual do quadro clínico desse paciente é importante que a gente teve atualizações dos critérios de sepse, o sepsis 3, né, lá no 2014. Então, o novo conceito de sepse eliminou aquele conceito de síndrome de resposta inflamatória sistêmica. A gente não parte mais do pressuposto de CIRS, a gente parte do pressuposto de lesões de órgão, da repercussão orgânica que a infecção traz. É uma resposta exacerbada do organismo frente a um hospedeiro, frente a um invasor, com disfunção orgânica. Então o conceito de CIRS ele desapareceu, assim como o conceito de sepse grave. Então a resposta dessa questão, o paciente ele está com sepse. Né? Por definição ele tem sepse, ele tem uma infecção, um abscesso renal, e ele tem disfunção de órgãos, ele tem disfunção renal, ele está entubado, né, com uma relação um pouco reduzida, então disfunção pulmonar, ele tem um lactato elevado. Por que não seria um choque séptico? Porque esse paciente ele respondeu à expansão volêmica. Se ele não tivesse respondido, se ele tivesse necessitando de droga vasoativa, ele seria considerado com choque séptico. O conceito de sepse grave de CIRS saíram de acordo com a última, com a definição do sepsis 3 de 2014. Então, resposta dessa questão, letra A, sepse. Esse paciente está séptico. Questão 29 do Revalida 2020. Muito interessante essa questão de emergência, hein? 62 anos, um homem, chega à sala de emergência com instalação abrupta, instalação súbita. Em neurologia, falou assim, é vascular, é suspeita de AVC. Acabou. Vamos ver que tipo de AVC que é, né? Há cerca de 1 hora, ó, pouco tempo atrás, está na janela ali, está na fase de emergência. Monoparesia superior à direita,
com afasia não fluente. Então o cara começou um déficit neurológico, uma monoparesia assimétrica com um transtorno da linguagem, uma afasia. De forma súbita, é vascular até que se prove o contrário, AVC, né? E observa que o paciente ele tem vários fatores de risco cardiovascular aqui. Diabetes, metformina, paciente de fibrilação atrial, alto risco de embolia, né? Fenômenos embólicos, né? Não é anticoagulado o paciente, por exemplo, né? Sem outras comorbidades. Mantém o déficit na admissão hospitalar, piorou inclusive nos últimos minutos, né? No exame está acordadinho, mas com afasia, com o transtorno da linguagem não se expressa bem e com a hemiparesia à direita. Então, o que foi relatado, você confirmou no teu exame neurológico. Tem um déficit neurológico significativo esse indivíduo aqui. Pressão arterial um pouco elevada, 160 por 100. Frequência cardíaca também levemente aumentada, né? Nesse caso aqui, você já suspeita de AVC, né? É isquêmico ou hemorrágico? O que você acha? Dá para saber só pela clínica? Não dá, como a gente vai ver, tá certo? Glicemia capilar de 300 mg por decilitro. O paciente não tem hipoglicemia, né? E é encaminhado para imagem, para tomo, perfeito, né? Para tirar dúvida. É na tomo que a gente tira a dúvida. É isquêmico ou é hemorrágico, né? Sem contraste, a imagem está na figura a seguir. 2h30 da instalação do quadro, você está com a imagem na mão. Então, qual a conduta que você vai tomar, né? Vamos para a imagem que ela vai definir. Primeira pergunta é, tem sangramento ou não? É AVCH? Sangramento você observa bem aquela imagem branca, né? Aquelas raias brancas de sangue, não tem sangramento. Então, instalação súbita de sinal neurológico focal sem imagem de sangue na tomografia, estamos diante de um evento isquêmico, até que se prove o contrário, tá certo? Ah, essa tomografia parece normal aqui, Wagner, não estou vendo nenhuma área escura, hipodensa. Tranquilo, beleza, não tem problema nenhum. O paciente está com a clínica compatível, a tomografia ainda não alterou. O exame tem uma sensibilidade relativamente baixa nas primeiras horas. O objetivo aqui é descartar sangramento. Olha que importante, descartou sangramento, é AVC isquêmico, até que se prove o contrário. O paciente está com déficit, está na janela precoce, você tem que decidir de emergência esse caso. Você vai fazer uma terapia de reperfusão, como uma trombólise, por exemplo, ele é candidato à trombólise, está dentro da janela, menos de 4h30, ótimo. Tem um déficit significativo, ótimo. O paciente ele não tem sangramento na tomografia, muito bem, continua sendo candidato. Tem contraindicações? Contraindicação, PA acima de 180 por 110. É relativa a contraindicação, mas não tem. Usa anticoagulante? Não usa. Tem sangramento ativo? Não tem. Tem uma plaquetopenia, por exemplo, esse paciente. AVC recente, trauma craniano importante recente, cirurgia grande porte recente? Não tem. Então o paciente está na janela da trombólise, tem um AVC isquêmico até que se prove o contrário, não tem contraindicações. Você quer recanalizar, você quer abrir aquele vaso. O que você vai fazer aqui? Vamos para as respostas. Ataque isquêmico transitório? Não. Esses casos aqui, a gente sabe, ataque isquêmico transitório é até 24 horas, né? Mas quando o paciente chega para você e persiste com o déficit, você deve encarar como um AVC isquêmico até que se prove o contrário. A maioria absoluta dos AITs, dos ataques isquêmicos transitórios, duram menos de 1 hora, tá certo? Acidente vascular cerebral isquêmico, proceder a trombólise imediata com RTPA, com alteplase, concordo plenamente, tá certo? AVC isquêmico, tem indicação? Não tem contraindicação. Contraindicar trombólise, por quê? A gente já comentou, não tem contraindicação a trombólise, tá certo? É a chance do paciente melhorar desses déficits em longo prazo, é você ali na emergência, né? Lembrar disso. Ataque isquêmico transitório, clopidogrel AS, não, pessoal. O paciente está com déficit ativo, continua na sua frente ali, a chance de você recanalizar essa artéria, tá certo? Na emergência é a trombólise que você vai ver se o paciente é candidato ou não. O AS e o clopidogrel é mais para prevenir um novo evento e não abrir aquela artéria ocluída, tá certo? Espero que você tenha entendido esse conceito de trombólise no AVC isquêmico. Isso é muito importante para a prática e para as provas também.